E Arilson, faz uma prece aí de início. Cheguei por último, né? Punição, né? Obrigado, Jesus. Obrigado, mestre querido e amado, por mais uma vez estarmos reunidos aqui diante do teu santo e amado nome. Abençoa, Senhor, a nossa reunião da noite de hoje. Derrame sua luz, sua paz, seu imenso amor. Que possamos contar, Senhor, com a presença desses amigos espirituais, desses abnegados trabalhadores que aqui estão juntos, presentes, nos amparando, nos intuindo, que a nossa reunião possa transcorrer em harmonia, que possamos absorver esses ensinamentos e que possamos colocar em prática em nossas vidas, espalhando o bem, espalhando o amor, espalhando a caridade. Agradeço a presença dos mentores da casa, irmã, a Caminho da Luz e do Madalena, pela luz, pela energia, pela paz concedida. Todas as terças-feiras, nesses trabalhos, nesses estudos, desse tipo online, pela internet, e com a bênção de nosso Pai, estamos conseguindo, Senhor, levar em frente esses projetos, não nos afastando dos objetivos da doutrina espírita. E assim, agradecendo por toda essa oportunidade que estamos tendo de continuar a prosseguir com a nossa doutrina, nós agradecemos e pedimos a sua permissão para que demos por iniciado o nosso estudo da noite de hoje. Graças a Deus. Tudo bem? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Chegou a figura ilustre, rapaz. Ah, quem é vivo ou morto sempre aparece. É verdade. Gostei do vivo ou morto. Sempre aparece. Então, todo mundo sempre aparece. Bom, então, a gente está na última parte do livro, do Vivência Mediúnica, e em seguida a gente entra no reuniões mediúnicas, se der tempo, né? Se não der tempo, a gente, o que for necessário. Só para repetir, pelo menos, a minha ideia, enquanto quando a gente vem fazendo os estudos, que a gente vinha fazendo estudos presenciais e tudo mais, também nunca foi a gente cumprir um livro a cada mês, a cada semana, não sei o que e tal. Não, eu não gostaria de ter esse compromisso. Eu quero o compromisso da gente discutir a coisa a fundo mesmo, e puxar o assunto, e discutir o assunto a exaustão. Enquanto a gente achar necessário, a gente está ali discutindo, está falando e tal. Porque esse bate-papo é que eu acho importante, porque isso traz um entendimento da doutrina. E não o negócio de programa. A gente não está em sala de aula, né? Tem que cumprir programa, não sei o quê, né? Senão a gente já teria até parado de estudar a doutrina, porque a gente já leu o livro dos médiuns diversas vezes, dos espíritos diversas vezes. A gente teria parado, porque já parou, porque a gente já leu aquilo, já morreu. E não é assim que funciona. Bom, então vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui a primeira, ainda a tela, e aí eu vou pedir o Carlos para ler, porque o Carlos, semana passada, seria a vez dele, e aí já se encerrou o tempo. Então, o Carlos agora inicia. Espera-se que os médiuns atuantes compreendam sem demora este processo de transitar do anímico para o mediúnico, desemperrando as engrenagens medianímicas pelo exercício disciplinado e constante, e desobstruindo os canais por onde fluem as ideias através do trabalho no bem, absorção de conhecimento e cultura, oração e meditação continuadas. Que se avaliem a cada passo, que aprendam a se conhecer, que se envolvam
quanto puderem nesta torrente de ideias transformadoras que avança sem cessar até iluminar totalmente o mundo. Um bom parâmetro para medir o progresso no exercício mediúnico é o grau de facilidade com que o médium expressa suas comunicações. A mensagem emperrada, que não flui com facilidade, demonstra desarmonia nas engrenagens de recepção ou de transmissão, a requererem manutenção e limpeza. Para todos os dirigentes, a tarefa de acompanhar o desempenho dos médiuns e compreendê-los requer apurado tato psicológico, um razoável conhecimento da natureza humana e, particularmente, de cada um com quem... Eu vou até pedir para você continuar, Carlos, que eu vou sair um instantinho aqui, e aí depois, quando você terminar de ler essa coisa, quem quiser fazer um comentário pode continuar, mas eu devo estar de volta em tempo. Tá? Mas pode ir lá. Tá ok. Com quem atua. E esse conhecimento só é possível quando o grupo convive, quando, de algum modo, se associam os seus membros para a tarefa do bem. Somente assim alcança-se o que Kardec chamou de familiaridade, uma das condições evocadas por ele como indispensável ao sucesso do trabalho mediúnico. Em geral, podemos dizer que o animismo, como sombra da mediunidade, é sempre aquele pano de fundo que determina certas fixações mentais e transparecem nas comunicações. É o que produz a mediunidade repetitiva, o maneirismo extravagante, a gesticulação exagerada. A questão do animismo na mediunidade não é, todavia, obstáculo insuperável. É simplesmente um processo a ser vivenciado e ultrapassado, nem antes, nem depois do tempo. Não é de responsabilidade exclusiva dos médiuns ostensivos, mas de toda a equipe, que se deve ajustar no ministério abraçado sobre a égide da fraternidade. O problema se dilui na cooperação e desaparece quando a tarefa é encetada com otimismo e alegria, realçando a boa vontade de quantos aspiram por compreender, servindo. O que a gente viu foi um resumo que a gente vinha falando sobre o animismo, né? Foi a última parte ali mencionada, e que realmente não é nada demais, é uma coisa que é natural que aconteça, e até é uma coisa realmente que acontece, né? Uma realidade dentro da coisa da mediunidade, mas é necessário que não só o médium, achei interessante aquela parte, mas o grupo, todo o grupo, se adaptem, se empenhem para poder vencer essa coisa e passar para melhor, para uma facilidade maior, para que a mensagem ocorra de forma tranquila. E achei legal quando ele disse também que quando tem essa, né, uma falhazinha e tal, que a melhor maneira de se perceber ali o progresso mediúnico, a diminuição do animismo, é a facilidade com que a comunicação se dá. E que quando acontece de haver uma dificuldade e tal, é necessária a manutenção na ferramenta e tudo, né? E aí eu acho que isso tudo tem que ser visto realmente, como eu vem dizendo ali, pelo grupo todo, pelo grupo mediúnico, pelo grupo que se trabalha. O trabalho mediúnico realmente um trabalho coletivo. Eu acho que influencia muito, um influencia o outro e tal. Então, é um trabalho coletivo. Muito interessante esse último texto. Eu achei também interessante, eu não sei se é nesse livro ou se é no Diálogo com as Sombras, que eu estou estudando os dois, aí às vezes acaba confundindo. É que mesmo no animismo, né, que o médium está, mesmo que seja constante,
o médium esteja fazendo uma comunicação anímica, mas, de repente, ele está fazendo uma catarse, né? Ele está conseguindo tratar alguma coisa lá do passado. Então, é também conveniente o grupo mediúnico atender o médium, né? Atender aquela situação. Agir como se estivesse dialogando com o espírito, né? Dialogando com o médium num transe anímico, né? Porque está ajudando ele também a se liberar daquela situação pendente no passado, né? E que, na verdade, está, né? Há a comunicação com o espírito, só que é o espírito vivo, o espírito encarnado, né? Do médium. Mas é isso mesmo, é isso mesmo. Aí é que o grupo tem que estar, todo mundo, né, vivenciando ali, e saber que é uma coisa que acontece com todo mundo. Não confundir nunca isso com mistificação. É um negócio completamente diferente. É uma coisa intencional, ou uma coisa de obsessão, uma coisa obsessiva e tal. Mas nunca, mas não é uma coisa, o animismo não é um negócio que é espontâneo do médium, ele está fazendo aquilo que ele quer fazer. Aí não é animismo, que está mistificando mesmo e tal. Então não há o que confundir. Vou dar boa noite aqui ao Edson, que chegou ali. Tem um parágrafo aqui que, assim, o animismo não está, pelo que eu estou lendo aqui, não está ligado somente à comunicação, né? Aqui ele fala no parágrafo, em geral, podemos dizer que o animismo, como sombra da mediunidade, é sempre aquele pano de fundo que determina certas fixações mentais e transparecem nas comunicações. É o que produz a mediunidade repetitiva, o maneirismo extravagante, a gesticulação exagerada. Então, o animismo também não está só preso só à questão da comunicação, né? Também nos gestos, né? Do médium, né? Ele entra em transe lá e começa a fazer certos, né, gestos que está praticando um animismo ali, né? Também. Ele não está, de repente, nem mediunizado, né? Né? Com guia, né? É o que eu entendi aqui no parágrafo. Rapaz, o Gerson está bem acompanhado aí, hein? Lili. Já está bem acompanhado ali, está se escondendo ali, mas está bem acompanhado. Ah. Tá vendo? Boa noite. Oi, tudo bem? Oi, Lili. Tudo bem? Que bom em vê-la. Hoje eu estou com segurança hoje, hein? Segurança. Comporte-se, hein? Comporte-se. Hoje Fala, Aquilo que o Marcos falou está no início desse capítulo, né? Que fala sobre, ele narra até o caso de uma médium, né? Que você acabou de falar agora, que está no início desse capítulo, no livro dos Domínios da Mediunidade. É uma imersão no passado, que uma médium ela faz uma imersão no passado e se comunica através do próprio espírito dela da comunicação, né? Quer dizer, a persona se afasta e o espírito se comunica trazendo um recorte do passado dele. O Marcos acabou de dizer agora, exatamente isso não é nada incomum, né? De acontecer, né? Ainda mais no início do exercício mediúnico, né? Que existe muito essa relação do animismo, né? E da intervenção espiritual, e é muito comum que isso aconteça no início do início do trato mediúnico. É isso mesmo, é justamente quando você aprende, quando a pessoa aprende essa relação. Porque no início, quem é que comanda essa coisa toda do mental, as coisas assim? É o próprio espírito, é o espírito encarnado. E agora ele está recebendo uma influência de fora. Ele precisa perceber, se acostumar com isso. Então, de início, ainda assim, vai ter, claro, aquela influência que é dele. Ele é o dono do corpo, é o principal, mas depois ele vai percebendo que a coisa vem de fora e tal, que ele deve dar passagem, vou dizer neutralizar, mas ele se conter para deixar que a outra entidade se manifeste. Ele também fala da coesão do grupo, do grupo estar alinhado. Hein? Alinhado.
Isso, alinhado no pensamento de caridade, de trabalho sério, essa coisa toda, o conhecimento do dirigente da sessão em relação à individualidade de cada médium. Isso também é importante, aquela coisa do estudo, né, Celso, que a gente sempre falou, a gente estudando, todo mundo começa a ter até aquela coisa do pensamento mesmo, quase uma, sei lá, uma transmissão de pensamento, eu quero dizer assim, o grupo mediúnico ali, no caso, unido em prol do que eu falei, da coisa séria, da caridade. Fecha a porta para mim. E o conhecimento, até para identificar essa coisa de uma possível fascinação, de uma possível um exagero de um animismo, para depois até se conversar, ter uma reunião em separado, ou alguém chega em separado na pessoa. Isso também é importante para identificar essas coisas. Posso fazer um comentário? Deve. Veja assim, né? Vamos supor que nós 7 aqui, somos 7, 8 aqui, fôssemos o grupo mediúnico, né? E acontecesse os trejeitos, a questão do animismo, né? o exagero de alguma forma, né? Nós estamos estudando uma obra que ela está justamente ajudando o individual e o coletivo, né? E esses últimos slides aí, nós como grupo mediúnico, ele tem um resumão, né? Muitas das vezes o estudo passa, os dias passam e não é que caia no esquecimento, mas não tem um mecanismo que leve ao que o Mauro falou, de chegar e que dê a possibilidade, sem causar nenhuma como que eu vou dizer, nenhum constrangimento. Sem ferir suscetibilidade. Né? Isso. Né? Se o grupo nós estudando aqui, e de repente aquele slide tiver ali, ó, objetivo do grupo, a meta do fim do livro, é a gente ter melhorado um pouquinho nessas questões desse slide aqui, deixa lá. E aí o grupo, a engrenagem vai funcionando ali e estaria aquele alerta ali para o grupo, ali, todo mundo visualizando ali no quadro do grupo ali, para que a engrenagem fosse e desse seria a liberdade de poder haver o auxílio mútuo. Hoje aconteceu aquilo ali que está ali no nosso projeto de diminuir a porcentagem de trejeito, né, de bater na mesa, né? E então é uma estratégia, né? Seria uma estratégia ter esse slide ali como vamos assim, projeto do grupo, né? De aperfeiçoamento, diminuir as dificuldades de todos ali, de comum acordo, né? Não sei, aí vocês, o que vocês acham? Ô Celso, tem uma parte que antecede o início desse parágrafo que foi lido pelo Carlos, que fala o seguinte: quando mudamos a orientação de nossos pensamentos e passamos a alimentá-los com água limpa, que é a metáfora que ele utiliza, de início a água entrará clara, mas sairá com turvações de material ali depositados. Se continuarmos, porém, alimentando aqueles vasos com água limpa, esta limpará o depósito e acabará saindo cristalina e pura como entrou. É um exercício contínuo de transformação. Aí, quando vocês começaram a ler esse parágrafo, foi interessante, porque ele começa a sinalizar mecanismo de reflexão do próprio médium. Que existem 2 momentos aqui, esse aqui é o fechamento do livro, né? Existem 2 momentos interessantes aqui, que é quando ele fala do indivíduo, de análise individual, do teu comportamento,
né? Do que você alimenta teus pensamentos, qual o exercício mental que você faz, qual a tua conduta, né? Que você vem desenvolvendo na sociedade, lá onde você esteja. E outro momento é interessante que ele coloca são as observações que deverão ser feitas para que você ultrapasse esse obstáculo do animismo, diminua a influência dele, né? Que ele começa a dizer, espera-se que os médios atuantes compreendam, sem demora, este processo de transitar do anímico para o mediúnico, desemperrando as engrenagens medianímicas pelo exercício disciplinado e constante, desobstruindo os canais por onde fluem as ideias através do trabalho no bem. Olha a ferramenta utilizada. Trabalho no bem, absorção de conhecimentos e cultura, oração e meditação continuadas. Quer dizer, ele está dando um fechamento aqui nesse raciocínio de ferramentas que nós temos que utilizar para que a gente possa desenvolver, né, minimizar a intervenção anímica e melhorar a nossa comunicação. Então, ele aponta, logo aqui eu achei interessante que ele apontou, né, são justamente as ferramentas que nós podemos lançar a mão para diminuir, né, a intervenção anímica no trato mediúnico. E legal também que ele fala do vaso, da água e fala da engrenagem, materializando a ideia, né? Quer dizer, a engrenagem, para que ela possa cumprir com a função dela, ela não pode estar emperrando, ela não pode estar gripando. Então, para desempenhar bem a função dela, ela tem que estar o quê? Dinâmica. Entendeu? Então, ele faz toda a analogia metafórica, utilizando as imagens, né? Água, vaso, engrenagem, e mostrando para a gente que existe o caminho para que você possa diminuir a influência anímica, né, no teu trato mediúnico, na tua comunicação mediúnica. É interessante esse fechamento aqui. Ele deu a receita completa, ele não disse só, olha, ele deu qual é a graxa que você precisa passar. Ele deu uma graxa que marca com tudo, para você passar na engrenagem. Ele falou que, não, olha, tem que lubrificar isso aí, mas lubrificar como? Então, ele dá ali o sentido dessa lubrificação. Perfeito. Agora, Celso, agora é importante a gente lembrar aquela recomendação de Jesus, né, que está lá no Evangelho, né? Amai-vos. Por quê? E depois ele dá instruí-vos, né? Essa parte aí que a gente está estudando é o instruir. Mas se a gente também não cuidar do amar, vai chegar algum momento em que a espiritualidade contrária vai se utilizar do nosso orgulho, do nosso egoísmo e vai nos mexer com essa harmonia, né? Mexer com essa engrenagem. Então, por isso que é muito importante a gente se amar, para superar os nossos melindres, nosso orgulho e conseguir vencer, deixando essa parte da instrução fazer o trabalho dela. Perfeito. Tá vendo? É por isso que eu gosto de estar aqui com vocês. Muito bom, muito bom. Isso mesmo, perfeito. É o que eu digo, a gente nunca fica sem simplesmente uma coisa. Eu acho que tudo tem, toda essa palavra na doutrina, ela mostra o seguinte, que tudo tem uma razão de ser. Tudo tem sempre uma finalidade. Quando ele fala em amai-vos, mas amai-vos, que tal? Amar? Eu vou amar. Não, há uma necessidade nessa coisa do amai-vos. Há uma necessidade dessa coisa. O Marcos acabou de colocar. Está aí a necessidade do que a gente precisa se amar. Não é amar simplesmente para, sei lá, por qualquer outra razão, que não seja uma razão prática, uma razão que vai redundar no trabalho, no desenvolvimento, para que as coisas aconteçam melhor. E aí é lógico que esse amar acontecendo, né, já se torna uma alavanca para o desenvolvimento do amor universal e tudo mais, aquela coisa toda. Mas é necessário porque porque o que é amar? É a gente começa a se compreender, colocar no lugar dos outros, usar de empatia. Então a gente começa a entender certas coisas, certos problemas. Fulano chegou ali fazendo um negócio que, sei lá, olha só, não quero mais trabalhar com fulano, não.
Não é assim que tem que ser, não é assim que pode. Vamos ajudar fulano a corrigir isso. É a coisa do... que eles usam muito esse termo na maçonaria, que eles usam muito o aprimoramento do homem pelo próprio homem. Que a gente está aí para isso, para a gente se aprimorar e ajudar com que o outro também se aprimore. Então, por isso, amar. Boa noite, ao Leandro. Fala aí, Celso. Me atrasei um pouquinho porque estava em reunião. Sem problema. Vai começar a receber só a partir de agora. Tudo bem, pode descontar. Nós estamos em pandemia, mas também não é assim, né? Então, vamos começar a receber só a partir de agora. Tranquilo, seja bem-vindo. Então, vamos em frente. Alguém quer fazer mais algum comentário? Se não, nós encerramos agora aí o capítulo do livro Vivência Mediúnica. Eu acho que foi um bate-papo muito bom. E vamos entrar agora no momento mais prático, né, dessa coisa da vivência mediúnica, que fala especialmente do médium em si, e vamos passar agora ao coletivo, que são as reuniões mediúnicas, também do projeto Manuel Filomeno de Miranda. Eu vou colocar aqui o slide. Celso, o nome do livro é Reuniões Mediúnicas? Reuniões Mediúnicas. Eu não tenho esse livro, não. Estou procurando aqui no Eu acredito que você tenha, sim, que nós compramos e fomos na Essa questão do amor, aproveitar esses segundos, é porque os nossos defeitos, né, são muito grandes. Nós somos espíritos imperfeitos e temos muitos defeitos. É igual a família, né? Os irmãos brigam, sabe? Mas se eles se amam, eles estão sempre um desculpando o outro. É a mesma coisa. Então, se não houver o amor, vai chegar uma hora que aqueles contrários, né, que eles não querem a reunião mediúnica funcionando bem, eles vão atacar. Então, a gente tem que se amar para a gente poder superar os nossos defeitos. Reuniões mediúnicas e tal. Depois, hein, Celso, depois se você puder me manda esse arquivo aí também. E no outro celular aqui eu acho que eu consigo botar a letra um pouquinho maior. Aí esse aqui, esse livro aí, se tiver se tiver para mandar pelo Zap, eu agradeço. Não, PowerPoint eu tenho. O livro em PDF está no grupo da mediunidade. Tá? Tá, eu coloquei lá. Tá? Esse aqui, essa primeira tela aqui é um prefácio da Joana de Ângeles, eu vou até ler, e depois, se o Mauro ainda não tiver entrado, eu peço ao Carlos para continuar lendo, mas isso aqui é só um prefácio, que quer dizer até assim, a guisa de prefácio, né? Amigos estudiosos da doutrina espírita, após largos anos de experiências mediúnicas, reuniram-se e formaram o projeto Manuel Filomeno de Miranda com o objetivo de desenvolver programas em torno das sessões práticas do espiritismo e das terapias que podem contribuir para a saúde e o bem-estar das criaturas. Fiéis à codificação, têm se afeiçoado à pesquisa do fenômeno e aos consequentes resultados do labor, que ora se resolvem por colocar em letra de forma, a fim de ampliar a área do esclarecimento de todo aquele que deseja inteirar-se da delicada questão das manifestações espirituais nas sessões mediúnicas. Após haver desenvolvido cursos e seminários sobre o assunto, compilaram os dados e agora os apresentam de maneira simples e clara, ensejando o aprofundamento da obra extraordinária de que Kardec foi o missionário escolhido por Jesus. Embora apresente aparência modesta, trata-se de um trabalho sério que, seguido com atenção e cuidado, brindará aos estudiosos resultados superiores e relevantes. Consciente do bem que esse pequeno livro irá propiciar-lhe, caro amigo, rogamos as bênçãos de Deus para todos nós, convidando-o ao aprofundamento sério e sistematizado da doutrina libertadora. Joana de Ângeles, Salvador, 31 de outubro de 92. Então, foi um prefácio de Joana de Ângeles, apresentando aí o que a gente já conhece, né? A equipe do projeto Manuel Filomeno de Miranda. Fantástico esse projeto, eu julgo uma das melhores, das grandes obras aí que trata sobre a mediunidade prática. Eu não digo nem a teórica ou a científica, mas da prática mesmo. Então, o item 1 seria a natureza das reuniões.
agora eu passo. O Mauro ainda não voltou, eu passo a palavra para o Carlos aí. Se ele quiser continuar lendo para a gente. Vamos lá. No capítulo 29, item 324, do Livro dos Médiuns, Allan Kardec classifica as reuniões mediúnicas segundo a natureza em frívolas, experimentais e instrutivas. As reuniões frívolas são constituídas de pessoas que se interessam predominantemente pelo aspecto do passatempo e do divertimento, por meio das manifestações de espíritos levianos que, nessas circunstâncias, têm a inteira liberdade para espicaçarem a curiosidade e o interesse dos participantes com relação às coisas banais, adivinhando a idade das pessoas, o que trazem nas bolsas, fazendo previsões para o futuro, oferecendo pseudo-soluções para os casos de amor e os segredinhos de só menos importância. As reuniões experimentais têm mais particularmente por finalidade a produção de manifestações você falou que não era assim, de fenômenos objetivos. Aqui, ó, tá vendo? Olha lá. Kardec afirma Olha que, tá a foto, tá em cima. para muitas pessoas, Óculos. apresentam um aspecto mais curioso que instrutivo, não sendo raro os incrédulos saírem delas mais espantados que convencidos. As reuniões são promovidas pelos espíritos superiores para que sejam reveladas aos homens as leis que regem o mundo invisível e suas relações com o mundo físico, constituindo-se poderoso meio de convicção para muitos. Continua? No caso aqui, bom, a gente pode até continuar. Eu só queria colocar aqui o que eu achei interessante, que Kardec fala das reuniões frívolas, aí você estava lendo, o Carlos, e eu estava pensando o seguinte. Volta para o slide anterior. Hein? Bota o slide anterior que avançou. Não sei. Peraí. Isso. E eu estava pensando aqui o seguinte, que era muito comum que ele fala sobre espíritos levianos e tal, não sei o quê, porque era muito comum naquela época também que as pessoas se reunissem, né, para ver as manifestações, aquele negócio das mesas girantes e tal, fenômenos mesmo, né, de efetivo. Era muito comum que as pessoas, alguns até se reuniam cobrando entrada, gente convidada e tal, alguns eram mais seletivos, outros eram mais todo mundo, um monte de gente mesmo à vontade e tal. E claro que tinha, apesar de frívola a reunião, tinha uma finalidade. Mas o que eu estava achando interessante é que eu estava dizendo, naquela época era muito comum, acontecia muito isso e tal. Mas depois, quando ele começou a falar desse negócio de que eles vinham adivinhando idade, segredinho de amor, não sei o quê, eu me toquei que é o tipo de reunião que acontece até hoje. E o engraçado é que apesar dele, no segundo caso, ele apresentar uma característica mais direcionada, porque a reunião de experimentais e de instrução, ele direcionar para uma característica da classificação do Kardec, né? Mais assim, que viesse da direção espiritual, né? E tal, mas ainda assim está ali a influência dos médiuns, dos assistentes, das pessoas que procuram essas reuniões, tanto da primeira, da frívola, quanto da outra, experimental e de reuniões instrutivas. Também elas se tornam, estão dentro dessa classificação, também dependendo do que os assistentes vão procurar, né? Então, achei interessante essa parte. Você já percebeu que essa engrenagem que ele coloca aí,
ela não serve só para, assim, com muito carinho, com muito amor e sem querer criticar ninguém. Mas ela não serve só para reunião prática, mediúnica, mas para reunião de estudo, grupo de estudo, para reunião de palestra na casa espírita, e nós, algumas vezes, vamos dizer assim, já que não somos perfeitos, somos ainda muito instáveis no nosso foco, a gente, assim, na questão de participação do estudo, né, de acompanhamento, de preparo antecipado, esse básico que todos nós que estamos aqui hoje passamos, né, que nos esforçamos de alguma forma para poder estarmos juntos, né? Quem pôde se preparar hoje se preparou antecipadamente para o estudo anterior, né? Quem já tem o livro, quem tem os PDF, deu uma lida, deu uma pesquisada e tal. Então, de alguma forma, nós estamos, assim, né, em qualquer atividade na casa espírita, né? Estamos ali como frequentadores de primeiras vezes, frequentadores de 1 ano, frequentadores de 10 anos, mas tarefeiro, trabalhador, mas ainda oscilamos nessas questões. Não assim, eu não sei se vocês estão me entendendo, eu estou fazendo tração num paralelo aí, né, na intenção assim, do Carlos se ajustar mais, ter uma produtividade, uma sintonia, que nem o livro que terminou aí agora, né? Diminuir vamos dizer assim, a porcentagem de achismo, a porcentagem de vamos dizer assim, improvisação. Porque quando a pessoa está empenhada mesmo ali, ela está lá na última, deu 3 tipos aí na leitura, né? Quando está ali já na última, mais harmonizado, com mais intimidade com a tarefa, é o ideal que a gente está todo mundo buscando, né? Dá para relação a esse paralelo aí que eu venho tentando entender melhor para mim, melhorar a minha parcela de colaboração, ser um instrumento ali dentro do grupo, mas, vamos dizer assim, mais acessível que a espiritualidade precisa, né? Não, perfeita a tua colocação. Até porque você traçou um paralelo que é realmente muito interessante, porque se você pensar bem, na verdade, todas as reuniões, inclusive as reuniões de estudo também, então, são reuniões mediúnicas, de certa forma. Você pode nem exercer a mediunidade ostensiva, mas acontece, às vezes, a inspiração, né? Os espíritos superiores estão presentes, estão ali ajudando e tal, os mentores, com certeza, tem muito trabalhador na espiritualidade que está junto com a gente, né, nesse momento e tal, como acontece na reunião mediúnica, a gente sente mais a presença, a gente dá presença e tal. E às vezes aqui a gente pode nem estar sentindo diretamente a presença, alguma coisa assim, mas a gente sabe, né, não é só uma questão de imaginação, pela lógica das coisas do que a gente vive e vivencia dentro da doutrina, do trabalho mediúnico e tal, que a gente está acostumado, a gente pode perceber que os espíritos estão primeiro estão à nossa volta sempre, né? E principalmente nesses momentos. Celso, isso que você está falando me faz lembrar o seguinte, né? É lógico que o diálogo é importantíssimo, né? O diálogo na reunião mediúnica, que é travado ali com o espírito para tentar trazer ele para a realidade, né? Que ele está momentaneamente fora da realidade. Agora, a gente não pode esquecer que o exemplo é o maior. Então, o exemplo vale em todos os momentos que nós estamos na casa espírita, porque nós
naquele momento que a gente está ali, tem vários espíritos acompanhando o trabalho ali. Então, o exemplo pode ser esse diálogo, pode ser essa... Porque o tempo todo eles estão nos observando. Então, por isso que a gente tem que estar vigiando todo o nosso comportamento, o nosso palavreado, a nossa conduta, em todo e qualquer espaço dentro da casa espírita, estendendo para a nossa vida, né? Mas, especificamente do trabalho espírita, dentro da casa espírita, a gente tem que estar atento que todo espaço a gente pode estar sendo o evangelho para alguém. Então, que tipo de evangelho que eu estou passando? Essa é a questão. Isso, essas são as reflexões, né, que a gente está fazendo. Então, é realmente um paralelo extremamente interessante, porque, na verdade, quando a gente passa a gente sai do coisa da reunião espírita, estende para a reunião mediúnica, a gente vai à reunião de estudo e para a própria vida, a gente está atingindo aí o objetivo, eu acho que da nossa existência corpórea, né? Que é isso que na verdade é o que vem, é o motivo da gente estar aqui. É justamente esse aprimoramento. E esse aprimoramento se dá em todos os casos, em todos os sentidos. Então, não tem uma coisa alijada da outra. As coisas estão sempre juntas, estão sempre se completando. A nossa vida, do grupo espírita, a nossa vida em sociedade, em família e tal, no trabalho. É óbvio que a gente vai ter sempre um comportamento, dependendo do ambiente, um pouco mais diferente, né? Você está em família, você está em casa, você está bem mais à vontade, está no trabalho, você é um pouco mais formal, enfim, uma série de coisas. Mas é necessário que a gente seja exatamente a mesma pessoa, no sentido de a gente ver a vida da forma como a gente deve ver. E isso tem que ser em todos os momentos. E essa questão da doutrina, a gente ajuda muito a gente nisso, inclusive. É complicado, às vezes a gente tem determinadas dificuldades, ou no campo de trabalho, no campo familiar e tal, e dentro até da casa espírita, né? Por que não? É uma reunião de pessoas né, em aprimoramento. Então, existe muita coisa, existem alguns conflitos, algumas coisas assim, tal, que a gente precisa vencer. Então, é uma coisa que acontece realmente o tempo inteiro na nossa existência. E que deve ser observado, claro. E como o Marquinhos falou, sempre procurando haver um aprimoramento para que a gente possa servir de exemplo, no mínimo de estar se pensando em melhorar. Fala aí, Denis. Celso, me lembrei. Viu, Denis? Está me ouvindo? Estou te ouvindo. Primeiramente. É que eu estava vendo, durante essa quarentena, eu vi aquela série da Joana de Ângeles, série psicológica da Joana de Ângeles, nos primeiros... são 67 vídeos. Então, acho que em casa a gente assistiu, discutimos só eu e Nasa sobre isso aí. Isso me lembrou uma coisa do exemplo. E das vezes a gente agir de uma forma errada, porque, assim, ela fala de uma coisa que chama persona. A persona é uma imagem que a gente cria conforme a gente está num determinado ambiente. Então, você cria uma persona no trabalho, vamos dizer, você é um advogado, você não pode trabalhar de bermuda, né? Então, você cria uma imagem. Você é um professor, você cria aquela imagem. E o ideal é que essa imagem seja o mais próximo do nosso eu interior, do que a gente quer ser, do que a gente, de bons exemplos e tudo. Isso tudo tem que bater essa mesma persona. Então, às vezes, a gente vem de vários ambientes, criamos personas, né? Máscaras, como se fossem umas máscaras. Persona no teatro grego, não tinha aquelas máscaras de comédia e drama. O nome daquilo era persona. Então, cada um de nós cria uma persona.
Então, muitos criam uma persona na casa espírita, outros criam uma persona fora do trabalho, e a pessoa, conforme, às vezes a pessoa, o ego, né, ele é seduzido por uma persona, por exemplo, ele é um cara de poder, um gerente, tudo, né, imponente, que ele tem certo poder. Ele se habitua, ele gosta daquela persona, de ser reverenciado. Então, ele usa aquilo ali, fora dos lugares, né, daquele lugar. Ele acha que o eu dele é aquilo, que ele é aquilo. Aí ele chega num ambiente que ele tem que dar um bom exemplo, mas ele criou uma persona que ele é déspota, que ele manda, né? E ele acha que ele é aquilo porque o ego gosta daquilo ali. Então, essa situação da gente ter que dar o exemplo em todo lugar passa por essa criação dessa persona, né? Que é uma persona, o espírita, quando ele estuda, ele se aperfeiçoa na doutrina, ele entende a doutrina, ele tem que criar uma persona que satisfaça isso, que satisfaça os desígnios do eu, né? Do que a gente tem que ser, do que a gente estudou. A gente não quer se melhorar, então essa persona tem que bater com isso que a gente está estudando. Senão, a gente fica dando essas tropeçadas. Entendeu? Isso que o Marco está falando do exemplo, eu lembrei dessa... Associei, né, com esse estudo da Joana. Celso, eu achei interessante, eu também estou seguindo esses estudos, e achei interessante uma comparação que é feita durante esses estudos, que a gente quando estuda, né, fora da caridade de uma salvação, que o egoísmo e a vaidade são coisas ruins, a gente começa a absorver uma persona, quer dizer, o ego começa a falar mais forte, e a gente começa a ficar humilde, né? Aí meu irmão, como vai? A gente começa a assumir uma postura, né, espírita, né? Então, ele fala interessante, porque quando espírita, né? Quando a gente vai se adaptando à nossa personalidade, nosso ego, há uma necessidade do ambiente, que é ser humilde, calmo, tranquilo, né? Então, a gente veste realmente essa máscara, né? E passa a ser humilde. Então, ela dá um exemplo interessante, eu não sei se você viu, o Denison, dá uma interessante. Eu tinha um carro de 140 mil reais, né? Mas como agora eu sou espírita e eu agora sou humilde, eu estou com um Palio, entendeu? Eu não uso mais aquelas roupas de marca, eu uso calça jeans. Mas é para que as pessoas me vejam o quanto eu sou humilde e me elogiem pela minha humildade. Quer dizer, eu só troquei o invólucro. Na verdade, a essência continua de vaidade e egoísmo. Então, o fato de... Você continua ainda vaidoso, só que vaidoso no caso espírita significa eu me transformar em humilde, aparentemente humilde, né? Mas sendo que eu quero ser elogiado pela minha humildade. Pois sendo que eu quero ser nessas observado pela minha pseudo-humildade, né? Mas quando a pessoa cria essa persona de falsa humildade, uma hora ela dá uma escorregada. Claro. Às vezes surge um assunto, né? Vamos dizer, que eu esteja palestrando na casa, né, fazendo uma exposição. Aí você chega, levanta a mão e discorda do que eu estou falando. Se eu sou pego de surpresa, se eu não estudei bem o assunto, ou essa minha máscara está meio mal encaixada nesse dia, né? Que eu não tive tempo de encaixar a máscara direito, estou chegando na casa, eu botei a máscara, ficou meio de banda, né? Aí eu vou me aborrecer, porque você fez uma pergunta, você questionou uma coisa que eu sou uma autoridade, cara. Como é que você pode? Eu sou palestrante, cara. Eu sou palestrante, cara. Eu sou dirigente do estudo naquele dia, né? Então, às vezes tem gente, né? Então a gente tem que procurar fazer dessa máscara a nossa realidade. A nossa, entendeu? Eu quero... E outra coisa, o exemplo tem que ser dado em todos os lugares. Aí o cara vê, é a hora que a gente vê, às vezes, o irmão espírita na rua fazendo uma besteira, agindo de uma forma totalmente que não bate com aquela humildade da máscara que ele tem na casa espírita. Né? Mas com um agravante. Caramba, o fulano olha lá fazendo isso, né? Mas é feio julgar também, né? Espírita não julga. É feio julgar. Espírita não julga. Uma história que Mas eu acho, só para fechar o raciocínio,
isso tem um reflexo na reunião mediúnica. Porque eu engano quem está do meu lado, mas não engano o espírito que está lá se manifestando. Porque ele lê a minha vibração. Ele consegue ler quem eu sou de verdade. Então, o reflexo disso é como eu vou conduzir, eu serei conduzido numa reunião mediúnica quando eu posso manipular as pessoas à minha volta, mas não consigo manipular os espíritos. Então, o reflexo disso é lá na mesa mediúnica e você não trabalha a tua mediunidade. Ela tem um desdobramento. Ela não significa que está circunscrita só ao meio social dos encarnados. Ela tem um reflexo na casa mediúnica, entendeu? Aí o desdobramento disso vem na reunião mediúnica. Transparece. Que vai te seguindo, né? Para ver se é verdade o que você fala. No Diálogo com a Sombra, ele mesmo disse, como é o nome dele? Esqueci agora, me fugiu a memória. É o... Hermínio Miranda. Hermínio Miranda. Ele mesmo fala que ele passa por um momento desses que ele estava em diálogo com o Espírito durante um período e o Espírito falou, poxa, essa semana quase que eu te peguei. Você não lembra qual o capítulo, quase que eu te peguei essa semana. Quer dizer, ele fica, a todo momento, fica pondo à prova, né, o nosso comportamento. Porque se a gente tiver uma dubiedade de comportamento, que vai acontecer, somos seres imperfeitos ainda. Nós vamos cometer erros, nós vamos cometer equívocos de forma pensada e vamos cometer equívocos de forma impensada. Vamos cometer, não tem jeito de não cometer. Enquanto a gente estiver nesse trânsito, né, que a gente não chegou no ponto final, que é a perfeição, nós estamos sujeitos a erros a serem cometidos. Agora, o diferencial é o seguinte, a tomada de consciência que é o diferencial. Quando eu cometo o erro, reconheço o erro e quero refazer. Agora, quando eu cometo o erro, reconheço o erro e continuo cometendo, que faz a diferença. Esse é o processo de transição. Reconhecereis o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço, não pela perfeição, pelo esforço que faz para domar as suas más inclinações. Então, é um processo de reforma íntima, de trabalho íntimo, de reconhecimento dos seus defeitos, né? Num processo para a perfeição. Então, esse é o trabalho a ser feito. Aqui não tem ninguém perfeito falando, mas todos nós em processo de perfeição. É uma batalha diuturna. Exatamente, né? Constante. É constante. É constante. Eu estou lembrando de um lance que... Não sei se foi Sérgio, eu não me lembro se foi Sérgio ou se foi seu Sebastião que contou isso. Estão me ouvindo? Estão dando para ouvir? Estou ouvindo. Que um palestrante queria fazer uma palestra num grupo espírita. Aí ele vinha de carro, já estava atrasado, aí tinha um carro morrendo na frente dele, ele colou do lado, xingou o cara, já tá morrendo ele. Foi embora. Quando chegou no grupo lá para fazer a palestra e tal, aí quando ele ia começar a palestra, o pessoal está esperando o presidente chegar, que o presidente do grupo estava meio atrasado, aí chegou o presidente. O presidente do grupo era o cara que ele xingou no trânsito. Nossa. Meu Deus do céu. Olhando, aí olhou, coçou a cabeça. Aí pode ser perdoado. Pior se fosse uma outra pessoa, o presidente do grupo, cara, não, vou perdoar. Ele coçou a cabeça, ele foi e falou na palestra dele que ele se deixou levar pela circunstância. O presidente nem viu, não sabia nem quem era que xingou ele. Sabia que xingaram, mas não viu quem era. Ele mesmo confessou, falou, pediu desculpa e tal. Aí ele deu esse exemplo da coisa, né? Que lá fora a gente é uma coisa, aqui a gente é outra. Eu não me lembro se foi o Sebastião, foi Sérgio. Acho que foi Sérgio que contou isso. Bom, eu vou tentar fazer uma composição entre o que o Gerson falou e o que o Denison falou. Que o Denison diz o seguinte, que a persona ideal de se criar é aquela persona que é o mais próximo, pelo menos o mais próximo daquilo que a gente pretende ser, de acordo com o que nos ensina a doutrina e tal. E o Gerson comentou sobre o assunto de que, na verdade, a persona que a gente cria é uma persona assim, muito diferente daquela que, na verdade, a gente é, e, claro, muito diferente daquela que a gente queria ser. Então, o ideal, quer dizer, não sei se o ideal, mas que se a gente não conseguir chegar a essa persona
que seja mais próximo daquilo que a gente pretende ser, pelo menos que a gente não crie uma que seja muito diferente do que a gente é. Se a gente chegar lá com a mesma cara que é em todo lugar, tá vendo? Não, o cara é assim mesmo, ele é e tal, não sei o quê, mas, enfim, está ali. Mas todo mundo, pelo menos, não está enganando ninguém, nem está se enganando nem nada. Mas o mais importante, uma coisa também que o Gerson falou que eu pensei, é claro que é tremendamente ruim você reconhecer o erro que você fez e continuar cometendo aquele erro. Eu acho que o reconhecimento do erro tem que ser o primeiro passo, mas não pode ser o único. Acho que Arilson está meditando. O Arilson? Não. Mas que o reconhecimento, que o pior talvez seja você não reconhecer que errando, não reconhecer que errou. Sequer. Uma das coisas que pode levar a gente à construção dessa persona que seja ideal, como a que o Denison mencionou, talvez seja essa coisa da autoavaliação, né? De se autoavaliar e tal, como dizer, Agostinho. Isso, a pessoa se autoavalia, reconhece seus erros e tenta se dizer, bom, isso eu não posso mais cometer, isso eu não posso mais fazer, eu tenho que lutar contra isso e isso. E aí ele se molda, ele muda, né? Ele muda e aí ele passa a tentar ser desse jeito, né? Em todas as situações. Né? É a hora que, muitas vezes, ele é alijado de um grupinho que ele ia, que ele frequentava, de um grupo no trabalho, que você... esse cara agora está metido a puritano, está achando tudo, né? E agora esse cara tá isso, está assim. Então, é a hora, assim, que ele mesmo passa a não querer mais aquela companhia, porque ele agora está mais esclarecido, né? Então, isso aí vai mudando. E isso vai mudando essa persona que ele vai criando para ficar o ideal, né? Com o tempo ele vai absorvendo isso e ele vai se tornando uma pessoa melhor, né? Ele vai buscando sempre, não, isso aqui eu não posso, isso aqui eu não posso. Então ele vai acabar fazendo o ideal, né? No caminho dele, né? Na caminhada dele. A pessoa vai mudando até o ambiente que frequenta, as pessoas, o grupinho que frequentava, vai mudando, vai separando aquela... Né? Ela vai se melhorando, conforme vai se melhorando, vai mudando o ambiente. Agora, a pessoa só tem que tomar cuidado no seguinte, que tem pessoas que mudam. Um exemplo, tem um grupo. Você era um cara brincalhão, coisa e tal, participava do grupo. Mas um grupo normal, de pessoas normais, só já era muita brincadeira, principalmente homem, num grupo de futebol. Aí o cara vira evangélico, vira católico, vira espírita, vira lá o que for. E ele se afasta desse grupo numa de, como disse o Gerson, não se deve julgar. Os caras bebem, os caras isso, sabe? Aí não. Ele não beba mais, ele não fale mais palavrão, sabe? Beleza. Mas, sabe, não julgue os outros. Tem que tomar cuidado só um pouquinho com isso. Não julgar. Tem um meio termo aí, né? Não só o cuidado de não julgar, isso é certo, né? Mas tem também aquela questão do adicto, por exemplo, né? Do caso do alcoólatra, do narcótico. Se ele não se afastar daquele grupo, é muito mais difícil para ele. Então, tem esses casos também. Então, você tem que identificar aquele defeito, aquele mau hábito que você tem e que está difícil para você corrigir. Aí, nesses casos, você precisa se afastar, porque senão você vai embarcar. Você vai embarcar. Agora, quando não é esses, você pode conviver tranquilo, fazendo a sua modificação. Exatamente. Veio uma mensagem do alto disso aqui, a psicografia aí que realmente é uma reflexão que a gente está falando, a gente está citando aqui. Eu tenho certeza absoluta que quando a gente está fazendo essas citações, cada um de nós está pensando em si próprio, né? No posicionamento de si próprio e tal. Claro, isso Fala de novo para natural.
E aí essa mensagem do alto, psicografada pelo seu Marquinhos, diz que é isso, e isso é individual, nenhum de nós tem capacidade para avaliar quem está fazendo esforço ou não. Essa avaliação, com certeza, tem que ser uma avaliação individual. A gente não pode, o irmão fulano, porque às vezes você pega um cara, por exemplo, o rapaz aí que xingou lá o presidente do grupo e tal, é uma coisa que acontece, pode acontecer, principalmente que quando muita gente entra no carro, né, você está no trânsito, você se transforma. E olha, se foi o Sérgio que falou, o Sérgio é o último a falar alguma coisa, segundo o Carlinhos. Mas eu também sou assim, eu falo sozinho dentro do carro, graças a Deus. Essa questão, Celso, é aquela situação, né? Às vezes você está vendo assim avaliando uma situação, né? Poxa, aquele fulano fez tanto esforço e tal, e de repente se deixou levar. Quem é você para fazer isso? De repente, ele, por exemplo, o que na tua avaliação é 10%, para ele é 100%, é 90%. E você está achando que ele mal baratou aquela encarnação. No entanto, ele tem um avanço de 90%. E você que está achando que fez muito, não fez 10% ou 5%. Todo esse processo... Todo esse processo é um processo natural. A gente costuma ter um jargão muito legal que na natureza nada dá saltos, sabe? Então, é um processo muito natural. Até o processo de você, de repente, deixar de frequentar certos ambientes, ele não acontece de uma hora para outra. Entendeu? É todo um processo natural. A tomada de consciência. Vai ocorrendo uma rejeição natural, né? Aquela vibração. Vai ocorrendo assim. Você mesmo vai se sentir mal aos poucos você vai se sentindo mal com certos ambientes, você vai se afastando. Às vezes até um programa humorístico, né? Que de repente aquela piada você ria pra caramba, e agora você, tá sem graça, né? Tá rindo da desgraça, aquele negócio de vídeo cacetada. Aquilo ali eu ria pra caramba, depois fiquei vendo, caramba, o que eu tô fazendo? Eu tô rindo da desgraça dos outros. O cara escorregou, tinha vezes que até machucava, a pessoa se machuca. Eu falei, o cara se machucou, rapaz. O cara se ferrou. Piada de rosto, né? Que piada, que coisa mais besta o cara botar aquilo para os outros. Agora não vejo mais aquilo, graças a Deus, né? Mas houve um tempo atrás que eu achava aquilo ali, eu estava esperando na hora do final do Faustão. Espera aí, deixa eu compartilhar aqui. É importante observar que os espíritos, ao promoverem tais experiências, utilizam-se da forma de expressão científica de cada época para chamarem a atenção dos homens. Enquanto a percepção de mundo da ciência não ia além do aspecto mecânico, os fenômenos espíritas evidenciavam-se por meio dos raps, aportes e movimentos físicos de várias ordens. Voltou-se ela para o universo do homem, descobrindo as leis da genética e aprofundando o interesse pela compreensão da vida. Já os espíritos colocaram-se nesta direção, revestindo formas ectoplásmicas transitórias, compostas a partir de material produzido pela célula humana, em condições especiais de manipulação. Na atualidade, ao abandonar a posição rígida do materialismo mecanicista para perceber os fenômenos cósmicos como manifestações de ondas e vibrações, criando a cibernética, as conquistas tecnológicas da eletrônica, dos computadores, e eis que os espíritos passam a atuar nessa área, interferindo nos circuitos, inserindo suas faixas de pensamento na frequência desses aparelhos para revelar aos homens a indestrutibilidade da vida e a realidade espiritual. Ele vem falando da evolução das manifestações. Sim, mediúnicas, né? O que acontece? Aqui o entender a questão das comunicações, das manifestações, ela
elas tiveram o seu tempo certo para acontecer, né? É porque não existia assim o desenvolvimento da ciência, das tecnologias, né? E os espíritos, né? Em si, a sociedade, né? A sociedade, ela também teve que atingir o seu estado evolutivo, né? De entendimento, né? Para que houvesse, né? O entendimento dessa nova era, né? Que estava passando a existir, né? Que foi as comunicações. Então, esse texto relata isso, né? Pelo que eu pude entender ali, que houve o desenvolvimento dessas tecnologias e que os espíritos, né, passaram também a utilizar, né, desses meios tecnológicos para também levarem suas ondas, né, de pensamentos, né, para se manifestar também através dessa ciência, né? Houve a necessidade do desenvolvimento da nossa ciência para poder, né, compreender esse lado, né, esse lado que passou a se manifestar. E através dos conhecimentos na época de Kardec, né? Kardec, quando foi apresentado a esses fenômenos, né? Ele interpretou, né, como uma coisa que existia alguma coisa coordenando, né, essas questões dos fenômenos que ele estava sendo apresentado. Então, assim, houve essa necessidade, né? O espiritismo, ele teve o seu momento certo, né, para poder, né, ele aparecer na Terra, né? Já era previsto, né? Jesus já deixou lá atrás nos seus ensinamentos, né, que nós teríamos, né, esse consolador, né, que ele rogaria ao Pai, né, que enviaria, mas tudo a seu tempo, né? Então, esse texto ali, eu não estou visualizando ele agora, fala um pouco disso, né, desse desenvolvimento, né, tecnológico, né? E ele não aconteceu por acaso, né? Ele não explodiu por acaso na França, né? Que a França vivia também o seu momento, né, eu esqueci, foi um movimento que tinha na França na época, que a França passou, que foi o seu... Eu não lembro qual é o nome. A França passou um movimento nessa época. Iluminismo? Passou muito humanista. O positivismo que havia na época. O positivismo. Sim. Né? Na verdade, o positivismo marcou justamente essa chegada do espiritismo. Chamadas épocas das luzes. Isso. Iluminismo. Onde se desenvolveu toda essa coisa do como eu costumo lembrar, a gente para pensar, nada mais assim de... como é que se diz? Não foi dado mais nenhum salto assim grande na ciência até essa época. Depois dessa época. Na verdade, tudo que aconteceu de lá para cá foi só desenvolvimento, evolução, crescimento do que já havia sido criado ali. E ali, uma grande explosão científica também, sabe tudo, máquina a vapor, eletricidade, não sei o quê. Existiam os grandes pensadores naquela época ali, né? Os grandes pensadores, os grandes cientistas desenvolvendo várias descobertas, né? Então, assim, o espiritismo ele veio no seu tempo, né? Ele veio no seu tempo com esse desenvolvimento aí da ciência, porque hoje, né,
Foi até uma coisa que eu acho que o Gerson citou na época, não sei se foi numa palestra, a questão dessa ciência quântica, né? Que hoje vem... Eu me lembro do Gerson falando alguma coisa a respeito. Hoje da ciência quântica, né? Quase que provando, né? Alguma coisa além do átomo, né? Além do... Oi. Se a gente observar, né? Já pensou se a gente tivesse hoje Chico Xavier psicografando os livros com o código da batida, letra A, letra B, não ia chegar nem a 10 livros. Isso. Nem a 10 livros, quanto mais 400. Com certeza. Né? Então, a gente vê qual é a missão da doutrina espírita. Se a gente for lá na missão da doutrina espírita, é fazer com que esse conhecimento se multiplique o mais rápido possível. Olha, não tem ferramenta melhor do que a gente está utilizando agora na internet, no YouTube, que tem acesso para todo mundo. Então, é o caminho. Isso aí. Eu achei interessante aqui, quando o Adilson leu logo no início, que diz assim, na atualidade, ao abandonar a posição rígida do materialismo mecanicista para perceber os fenômenos cósmicos como manifestação de ondas de vibrações, criando a cibernética. Aqui ele vai desdobrando esse raciocínio seguinte: os espíritos sempre utilizaram do conhecimento do momento para isso, né? Então, lá no começo tinha um conhecimento, né, mais voltado para a mecânica, né, para a física mecanicista. Agora tem a cibernética, já está entrando numa outra fase de evolução intelectual da humanidade. E lá no final ele fala assim: as conquistas tecnológicas da eletrônica, dos computadores, e eis o que os espíritos passam a atuar nessa área. Interessante isso. Utilizando do nosso conhecimento atual. Interferindo nos circuitos, inserindo suas faixas de pensamento nas frequências desses aparelhos para revelar aos homens a indestrutibilidade da vida e a realidade espiritual. É interessante que isso aqui está falando, né, da transcomunicação. Quer dizer, ia falar isso agora. É da transcomunicação, que eles vão utilizando todo o nosso conhecimento, né, científico, para que eles possam, em cima do nosso conhecimento, trazer as verdades espirituais, a ciência do mundo espiritual, né, a filosofia. Então, quer dizer, quanto mais a gente avança na parte intelectual, eles também, utilizando desse nosso avanço, trazem mais informações que vão nos auxiliar ao desenvolvimento moral de cada um de nós. Eu achei legal essa colocação deles aqui. Quer dizer, eles sempre utilizando de uma ferramenta da qual a gente já tem a condição de compreender. Isso cai no que você falou, que a doutrina espírita veio no momento certo. Né? Quer dizer, ela não existe casualidade nesse processo. Existe todo um projeto divino, né? Todo um projeto da espiritualidade, para que a gente, cada momento oportuno de transição, de aprendizado, a gente receba as informações necessárias nesse processo. Né? E agora, né, aqui ele cita, esse aqui, se eu não me engano, o livro é de 1900 e pouco que esse livro foi publicado, né? E está falando de transcomunicação. É que usaram muito nos anos 70, né? Nos anos 70 usaram muito isso. Televisão, caramba, eles usaram muito rádio. Isso aconteceu. Hoje tem programas, você baixa no computador e você consegue uma comunicação, né? Você baixa porque pelo pensamento, pelo que eu vi, os espíritos juntam aquele monte de sílabas. Se você ouvir, parece um emaranhado de coisa, mas eles selecionam as sílabas que eles querem e colocam ali na tela para você. Aparece ali. Já vi funcionar assim, programas para transcomunicação. Né? Eu não aconselho a baixar, não, nem a usar, porque imagina, não sabe lá o que a pessoa, quem que está ali do teu lado para falar, né? Se for curiosidade, mas já funciona. É só baixar, botar o programa no computador. Não sei se para celular. Isso aí tem que tomar cuidado mesmo. Tem sempre aquela brincadeirinha do copo, não sei do que. Tem sempre aquela coisa aí assim. Né? Aí entra um hacker ali, aí muda a mensagem. Não é para ser por curiosidade, né? Vai vir um fake news. Vai vir um fake news. Pode vir algum espírito disseminando fake news aí, né?
discurso de ódio. Agora é o Celso que saiu, né? Celso caiu. Não, ele não bem caiu. Eu tô aqui. Tá. Ele se escondeu. Você não conhece os segredos do Espírito? O Espírito pode estar Internet toda hora. Sopra em todo lugar, né? Sopra em todo lugar, né, Celso? Não, só para avisar, são 9h38. 9h38. Não, nós vamos encerrar. Como é que vai ser a dinâmica de hoje do encerramento? Porque nós chegamos a um nível de sofisticação. Deixa eu passar essa bola para o Gerson, que o Gerson está ali bem acompanhado. Ele vai estar inspirado hoje para fazer essa pressa para a gente encerrar. Tá legal. Deixa eu aprender com o Denison primeiro, depois eu faço. Vou desativei o som. Tem mais gabarito, tá inspirada. Desativei o som dele, a gente não vai nem ouvir o que ele está falando, só na hora da festa. Não vai desativar teu som, não adianta falar muito de você mesmo. Falou, Denis, isso aí vezes fica na português, também já fez outras vezes. Então vamos lá. Pai nosso que está no céu, santificado seja seu nome, venha a nós o nosso reino. Seja feita a nossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai a nossa ofensa, assim como perdoamos a quem te deu ofendido. Não deixeis cair em tentações, mas vai do mal. Amém. Olho em tudo e sempre encontro a ti. Estás no céu, na terra onde for. Em tudo que me acontece encontro teu amor. Já não se pode mais deixar de crer no seu amor. É impossível não crer em ti, é impossível não te encontrar, é impossível não fazer de ti meu ideal. É diferente, é impossível não te encontrar, é impossível não fazer de ti meu ideal. Obrigado, Senhor, por esses momentos que compartilhamos os teus ensinamentos e que eles possam, Senhor, nutrindo os nossos corações e as nossas mentes, fazerem parte de nossas vidas de forma atuante a cada momento, a cada necessidade. Abençoe todos os irmãos aqui presentes e aqueles que não puderam comparecer na noite de hoje. E que realmente é impossível, Senhor, não crer em Ti. Que Tu possas hoje e sempre iluminar os nossos corações de todos aqueles que amamos, de todos aqueles que precisamos aprender a amar. Graças a Deus, que assim seja. Sim, sim. Graças a Deus. Graças a Deus. Muito bom, hein? Muito bom, Leandro. Muito bom. Leandro. Conseguiram escutar Lourenço bem novamente, né, Leandro? Porque, essa daí, aqui, acho que é Sandro de Andrade, que aparece a letra que eu baixei aqui, que eu não sei se é dele. Não, eu tive a impressão Bom, o Lourenço também cantava muito essa música. Todas essas músicas aqui eu tirei do livro lá do centro. A letra, né? Nós chegamos a um nível de sofisticação. Parabéns. É um negócio assim fantástico o encerramento. Que bom, que bom. Então tá bom. Tá certo, gente. Boa noite para você. Boa noite. Oi. Arilson, faz o possível para o Pietro não perder essa vozinha. Deixa ele ficar a vida toda com essa vozinha, por favor. Mas aí ele vai virar adolescente. E outro hoje ficou em alto e bom som. Hoje ficou em alto e bom som. Perfeito.
Uma delícia. Só aquela partezinha, perdoar que nós temos, aí ele deu uma. Quando ele dá uma rateada. E ele faz a prece antes da gente dormir também. Entendeu? Todo Lindinho. dia. Aí depois aí ele ensinou a dar a bênção, faz a prece, dá a bênção e vai dormir. É assim. Lindo. Tá bom, gente. Boa noite. Gente, boa noite. Boa noite, boa noite. Deus abençoe todo mundo. Amém. Até sexta-feira, hein? É isso aí.